Prepare-se para embarcar numa viagem que vai atravessar os limites mais extremos da Terra. Lugares tão perigosos e hostis que simplesmente não permitem que o ser humano viva neles por muito tempo. Aqui, a natureza mostra sua face mais radical. Temperaturas capazes de fritar ou congelar em segundos, solos tóxicos, ventos mortais e até regiões transformadas em cenários de terror pela própria humanidade. No vídeo de hoje você vai descobrir os top 10 lugares mais inabitáveis do mundo. E além de conhecer cada um deles, vamos revelar curiosidades incríveis que você provavelmente nunca ouviu falar. Então já se ajeite, porque o que vem agora vai te deixar impressionado. Abrindo nossa lista, o deserto de Atacama, no Chile, considerado o lugar mais seco da Terra. Há áreas que não recebem uma gota de chuva há mais de 400 anos. O solo é tão árido que lembra o de Marte, tanto que a NASA usa a região para testar seus robôs antes de enviá-los ao espaço. A curiosidade é que, apesar de ser quase morto, em 2015 o Atacama surpreendeu o mundo quando floresceu. Chuvas raríssimas fizeram brotar milhões de flores coloridas, transformando o deserto em um verdadeiro tapete vivo. Outro detalhe fascinante é a altitude. Por estar a mais de 2.000 metros acima do nível do mar, o céu é tão límpido que permite observar estrelas como em poucos lugares do mundo. Um espetáculo que revela o lado misterioso do local mais árido do planeta. Viajando para os Estados Unidos, chegamos ao Vale da Morte, na Califórnia. Com temperaturas que já ultrapassaram os 56 graus Celsius, é um dos lugares mais quentes do planeta. Ali, as rochas brilham com o calor, e o ar parece tremer diante dos olhos. Mas o que poucos sabem é que, mesmo nesse ambiente inóspito, existe vida. Algumas plantas resistentes e animais noturnos, como raposas e corujas, conseguem sobreviver se escondendo durante o dia. Outro fato curioso é que no Vale da Morte acontece um fenômeno misterioso chamado pedras deslizantes. Rochas enormes que parecem se mover sozinhas pelo deserto, deixando rastros no chão. A explicação veio depois de anos de estudos. Finas camadas de gelo e vento forte fazem as pedras se arrastarem, criando esse espetáculo natural. Do calor escaldante, vamos para o frio absoluto da Antártida, o continente gelado. Lá, já foi registrada a menor temperatura do planeta, 89 graus Celsius. Além disso, a Antártida guarda cerca de 70% da água doce da Terra, congelada em forma de gelo. Uma curiosidade é que, em algumas regiões, o vento é tão forte que pode arrancar equipamentos do chão e até derrubar construções. Outra informação fascinante: sob o gelo, escondido por milhares de metros, existe um lago gigantesco chamado Vostok, isolado há milhões de anos, onde cientistas acreditam que pode haver formas de vida nunca vistas. O continente é também um verdadeiro arquivo do tempo. Perfurando o gelo, os cientistas encontram bolhas de ar presas há milhares de anos, revelando como era o clima do planeta no passado. Seguindo para a África, chegamos ao mortal Lago Natron, na Tanzânia. Suas águas possuem pH tão alto que podem queimar a pele humana e petrificar animais desavisados que caem nele. A cor avermelhada do lago é causada por algas que conseguem sobreviver em condições extremas. Mas há uma curiosidade incrível. Enquanto a maioria das criaturas morre, milhares de flamingos escolhem o lago para se reproduzir, pois a química da água afasta predadores. Outro detalhe é que a temperatura da superfície pode chegar a 60 graus Celsius, transformando o lago em uma caldeira mortal. Para nós, seria impossível viver ali, mas para a natureza, é um palco de adaptações incríveis. Do Lago Fervente, vamos ao deserto de Lut, no Irã, conhecido como o lugar mais quente do planeta. Em 2005, satélites da NASA registraram 70,7 graus Celsius na superfície, calor suficiente para cozinhar carne em minutos. A curiosidade é que o Lut abriga formações rochosas gigantes chamadas calottes.
que se estendem por quilômetros e lembram cidades abandonadas. Outro detalhe: a aridez é tão extrema que não existem nem insetos ali, algo raríssimo na Terra. Curiosamente, bactérias microscópicas resistentes foram encontradas em algumas partes, desafiando tudo o que se sabia sobre os limites da vida. O Lut é mais do que um deserto. É quase um laboratório natural para entender como a vida poderia existir em outros planetas. Voltando para o Brasil, temos a lendária Ilha da Queimada Grande, no litoral de São Paulo, conhecida como Ilha das Cobras. Estima-se que existam até 5 serpentes por metro quadrado, incluindo a jararaca ilhoa, uma cobra tão venenosa que seu veneno pode derreter a carne. O acesso é totalmente proibido, salvo para pesquisas controladas. Uma curiosidade pouco conhecida é que essas cobras se tornaram tão venenosas justamente porque vivem isoladas. Como só se alimentam de aves, precisaram desenvolver um veneno extremamente potente para que as presas não fugissem após a picada. A ilha se tornou uma espécie de laboratório natural de evolução, mas definitivamente é um lugar onde nenhum ser humano conseguiria sobreviver. Do Brasil, vamos até o topo do mundo, o Monte Everest, a montanha mais alta da Terra. Acima dos 8.000 metros está a chamada Zona da Morte, onde a falta de oxigênio faz o corpo humano entrar em colapso. Uma curiosidade é que, por causa do frio intenso, os corpos de alpinistas que não resistem acabam congelados e permanecem na montanha por décadas, servindo até como pontos de referência para outros escaladores. Além disso, o Everest cresce cerca de 4 milímetros por ano devido ao movimento das placas tectônicas, o que significa que está lentamente ficando ainda mais alto. Apesar da conquista de chegar ao topo, viver ali é absolutamente impossível. Agora vamos ao deserto da Namíbia, na África, um dos mais antigos do planeta, com mais de 55 milhões de anos. Suas dunas podem ultrapassar 300 metros de altura, sendo algumas das maiores do mundo. Um detalhe curioso é que, apesar de parecer morto, o deserto abriga animais incríveis, como besouros que coletam água da neblina do oceano e oryx, que conseguem sobreviver com pouquíssima água. Outro fenômeno fascinante são as chamadas círculos de fadas, manchas misteriosas no solo onde nada cresce, formando padrões geométricos perfeitos. Cientistas ainda discutem a origem deles, mas muitos acreditam que sejam resultado de interações únicas entre plantas e cupins. Um lugar belíssimo, mas inabitável. Seguimos para a Ucrânia, onde está Chernobyl, palco do maior desastre nuclear da história. A explosão da usina em 1986 liberou uma quantidade de radiação equivalente a 400 bombas de Hiroshima. Até hoje, a região continua contaminada e viver ali seria mortal. Mas uma curiosidade impressionante é que, sem a presença humana, a natureza tomou conta. Lobos, ursos, cavalos e aves raras agora habitam a zona de exclusão. É como se o desastre tivesse criado uma reserva natural radioativa. Outro detalhe é que o sarcófago construído para conter a radiação precisou ser reforçado décadas depois, já que o material ainda emite energia suficiente para matar. Um cenário pós-apocalíptico real. E fechamos nossa lista com a depressão de Danakil, na Etiópia, conhecida como o lugar mais inóspito da Terra. Ali, a temperatura média anual é de 34 graus, mas pode chegar a 50 com facilidade. O solo é coberto por sais minerais, lagos ácidos e geysers que liberam gases tóxicos. Uma curiosidade é que, apesar das condições extremas, tribos locais, como os Afar, exploram a região para extrair sal, desafiando diariamente o ambiente letal. Cientistas acreditam que Danakil é um dos melhores modelos para entender como pode ser a vida em outros planetas, já que combina calor, acidez e falta de água em níveis extremos. Uma verdadeira janela para mundos alienígenas aqui na Terra.
Assim, concluímos nossa jornada pelos top 10 lugares mais inabitáveis do mundo. De desertos mortais a regiões radioativas, passando por lagos venenosos e montanhas letais, cada local prova como a Terra pode ser tão maravilhosa quanto perigosa. Esses lugares revelam os limites da sobrevivência e nos lembram de respeitar a força da natureza. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar nossas próximas curiosidades. Afinal, explorar o desconhecido é a melhor forma de entender o mundo em que vivemos.